Tirar por enquanto. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Eu escrevi para Fátima porque eu tenho aula, eu trabalho aqui na PUC, eu tenho aula 11h15. Eu poderia ser a primeira a apresentar? Francine, eu acho que seria interessante você apresentar essa... Tá, cortou, não ouvi. Tá me ouvindo agora? Peraí, eu não tô ouvindo, não sei se tá falando. Francine, Oi, tá me oi, ouvindo? tô ouvindo. Você tá me ouvindo, normal. É interessante você apresentar essa demanda para a professora Alessandra, que vai coordenar a sala. Tá, Eu sou da equipe do Semesp, Vitor da equipe do Semesp, e eu vou passar o host para ela, e ela que vai estar coordenando a sala. tá. Alessandra? Isso, Tá bom. Eu tá bom? aguardo ela entrar aqui, daí eu já falo com ela. Porque até combinei, perguntei para Fátima se eu podia apresentar em outra sala, porque eu tenho todos os horários livres. Só Sim, esse, justamente esse. Daí ela falou, não, esse apresenta por primeiro. perfeito. Tá bom, Só estou obrigada. aguardando ela entrar para passar o host para ela, e aí vocês podem combinar isso. Obrigada. Imagina.
bom dia, tudo bem? Oi, Alessandra, bom dia. A senhora me ouve? Eu estava conversando Bom antes, dia. eu acho que é você que vai mediar a sala, né? Isso. Eu poderia começar por primeiro, porque eu tenho aula 11h15 aqui na PUC. Daí eu até enviei um e-mail para a Fátima, ela falou, conversa com o pessoal, porque eu não consegui mudar, eu não podia mudar a sala, sabe? Certo. Deixa eu só desligar aqui. Francine, o seu Professora seria o Alessandra, segundo aqui é de qualquer Vitor do forma, né? Semesp, tudo bem? Oi, desculpa, não ouvi. Professora Alessandra, aqui é Vitor do Semesp, tudo bem? Oi, Vitor, tudo bem você? Eu vou bem. Eu já passei o host para a senhora já está podendo comandar a sala, tá bom? Obrigada, Vitor. Imagina, boa apresentação a todos. Obrigada. Francine, eu não vejo problema nenhum, tá? Em iniciar com você. Tá, A gente não tem obrigada. que seguir obrigatoriamente aquela lista, mas é um norte, né, pra gente. Se a Ana Aham. Letícia já estiver na sala e não se importar, a sua seria a segunda, né? Por mim, tudo bem, tá ótimo. O importante é a gente poder prestigiar. Não, e assim, Bom fiquei dia. até triste, porque eu tenho todos os horários livres, da quarta, da quinta e da sexta, e aí caiu justamente às sextas, 11h10 que eu dou aula, né, 11h15. Ai, eu falei para a Fátima, eu falei, é muito azar, mas Acontece. acontece, Daí ela falou que acho que a logística de mudar a sala é mais difícil do que eu apresentar por primeiro. Eu Pode entendo. apresentar. Eu seria a primeira, mas professora Francine, fique à vontade. Bom dia. Obrigada. A Ana Letícia está de plantão e aí eu sou a segunda, né? Somos nós duas no trabalho e eu cedo o lugar sim para vocês, sem problema Muito nenhum. obrigada. Ótimo, Obrigada, então. professora Vanessa. Só confirmar. Então, o primeiro trabalho já está representado, o segundo também. Atividades práticas de cirurgia ambulatorial em unidade de saúde de Universidade da Amazônia Ocidental, um relato de experiência. Tem representação aqui já, da Stephanie, Laiane, Max Wendel, Pamela. Acho que ainda não, né? Agora eu tô vendo a Joana aqui, deixa eu ver se... Joana também tem um trabalho aqui, que seria o uso da simulação realística. Falta também a representação de dois trabalhos aqui, aprimoramento do feedback na aprendizagem em pequenos grupos e higiene e ação, um print and play para educação em saúde infantil. Então, esses dois trabalhos ainda não têm representantes na sala, a gente aguarda mais uns minutinhos para tentar começar às 11 pontualmente. Obrigada, Alessandra. E, inclusive, eu vou apresentar, vou ter que sair, a introduzir a minha aula e depois eu volto, então eu vou perder um pedaço da mesa. É triste isso, né? Mas essa gravação a gente não vai ficar, não vai ter disponibilidade, provavelmente, né? Para a Olha, eu gente poder acredito que em assistir algum dos outros. momento, né, pode ser até requisitado, né? Eu não sei, ainda não foi divulgado, mas eu acredito que isso vai estar guardado, né, e poderia ser disponibilizado. Para mais para poder participar dos outros, né? Ver. É uma pena, né? São muitas salas ao mesmo Muito, tempo Aham. e sempre tem um trabalho ou outro que chama mais atenção da É. gente, né? Então é difícil acompanhar tudo. Mas Por muitos sorte, o evento trabalhos tem um legais. nível muito alto, né? Aham. Exatamente.
Bom dia a todas novamente, as professoras Francine, Joana, Vanessa, bem-vindas a essa sala de apresentação. É um prazer, né, um privilégio muito grande poder estar coordenando as atividades aqui hoje. Nesse último dia do Fórum STEM, espero que todas estejam aproveitando, tenham desfrutado de bons momentos aqui no Fórum e que hoje seja um dia muito interessante para esse fechamento, né, num evento tão rico como esse. Hoje nós temos alguns trabalhos aqui, lembrando que os resumos estendidos foi recomendado que sejam apresentados em 8 minutos, então, quando estiver faltando 1 minuto, se vocês não tiverem acabado ainda, eu chamo atenção para esse último minuto, tá? E depois nós temos mais 5 minutos para um debate, para tirar dúvidas, né? Que como é uma apresentação muito sucinta, às vezes fica um pouquinho, né, de dúvida, então todas fiquem à vontade para essa conversa após a apresentação. Já pelo que eu vejo dos títulos, eu sei que teremos grandes apresentações aqui hoje, então vamos iniciar, né? Mesmo que não tenham chegado todos, né? A gente tem ainda um tempo para as apresentações. Nós vamos iniciar com a apresentação da professora Francine Valenga, nota qualificada e rubricas, como facilitar a vida do professor e ainda garantir a aprendizagem dos estudantes. Professora, fique à vontade, uma boa apresentação. Acho que está dando certo a minha tela? Sim, tá, já está aparecendo certinho para a gente. Então, obrigada, bom dia a todas. Bom, obrigada por deixar eu participar até por primeiro aqui, agradeço imensamente. O trabalho que eu vou apresentar ele foi desenvolvido por mim e pela professora Fulvia e pela professora Maria Alice. Nós três somos colegas aqui da PUC, inclusive as duas já apresentaram aqui no fórum e hoje eu estou encerrando a nossa apresentação. Eu vou falar sobre nota qualificada e rubrica, como facilitar a vida do professor e ainda garantir a aprendizagem dos estudantes. Bom, a gente começou a aplicar a nota qualificada porque a gente começou a discutir muito sobre a avaliação tradicional. Como a gente bem sabe, a avaliação tradicional é aquela em que a gente dá uma nota numérica para um estudante, normalmente baseada numa média que ele teve. E aí a gente começou a discutir, será que esse número realmente avalia? Será que a gente está conseguindo avaliar de fato? Será que aquele dia que o aluno tirou aquela nota boa reflete realmente a aprendizagem dele? Ou ao contrário, será que ele veio fazer uma prova e ele sabia muita coisa e de repente naquele dia da prova ele foi mal? E aí isso era algo que inquietava. Como é que a gente tinha essa garantia da aprendizagem com uma forma de avaliação tradicional? E aí pensando nisso tudo, a gente resolveu fazer um teste com uma turma, e agora a gente já está na terceira turma rodando, e aplicar a avaliação qualificada. A avaliação qualificada foi apresentada para nós pelo nosso Centro de Ensino e Aprendizagem, que é o CREARE, aqui da PUC, e ela é baseada nos livros da professora Linda Nilsson, mais especificamente esse livro que eu coloco aqui para vocês, em que ela não coloca uma avaliação por nota, mas sim por conceito, satisfatório ou não satisfatório. E ainda pela avaliação qualificada, os estudantes eles podem escolher algumas atividades pelas quais eles serão avaliados. E isso traz alguns benefícios que eu vou mostrar para vocês. E juntamente com a avaliação qualificada, a gente implantou o uso de rubricas, que a rubrica para nós, ela auxilia muito na reflexão da aprendizagem do estudante. O estudante reflete sobre a sua própria aprendizagem. Ele tem um feedback no momento que ele recebe a rubrica, e o que torna isso muito mais rico para a aprendizagem dele. Bom, e aí como que a gente fez? Esse teste foi feito numa disciplina do 7º período, aqui da PUC, na Engenharia Química. E antes da gente fazer essa disciplina, para fazer essa disciplina, a gente fez um método de backwards design, que a gente olhou para a disciplina e pensamos, o que é essencial que ele saiba? Tendo em mente o que a gente queria que ele soubesse, nós fomos pesquisar, fomos criar a disciplina, fazer o que a gente chama de alinhamento construtivo, ou seja, desenhar estratégias, atividades, para que a gente conseguisse alcançar um resultado de aprendizagem. Aqui na PUC, a gente avalia por resultados de aprendizagem, que é um objetivo de aprendizagem. Ou seja, ao final do semestre, o que eu espero que meu estudante saiba? Posso passar a minha disciplina. Tendo isso bem claro, a gente faz um alinhamento construtivo, determina as atividades,
e aí a gente começa a aplicar. Na nota qualificada, esse é o exemplo da tabela que eu criei como nota qualificada. Então, assim, para os meus estudantes passarem na disciplina, eles têm algumas atividades que são obrigatórias e algumas que são opcionais. As obrigatórias é aquela que eu determino que é estruturante. Ou seja, para ele passar na disciplina, ele tem que fazer essas dali e de modo suficiente. O que acontece aqui na PUC? Eu não consigo lançar no sistema nosso uma nota satisfatória ou insatisfatória, ou uma nota por conceito ainda, porque o meu sistema não permite. Então, eu tive que converter esse satisfatório ou insatisfatório numa média final, que eu lanço só lá no final, depois que já passou todo o semestre. E aí, essa é a tabela de conversão de suficiências para um número. De novo, esse número eu tive que adaptar para a minha realidade aqui. E aí, no meu caso, o estudante ele recebe essa tabela no primeiro dia de aula. E a hora que ele recebe, ele vê ali, para ele passar na disciplina, ele tem que ser satisfatório naquelas 3 atividades ali obrigatórias, que são avaliados por rubrica, e ele tem as rubricas, ele sabe como ele será avaliado. Se ele fizer essas 3 obrigatórias e tiver suficiência na nota, ele fecha a média 7. E aí, se ele quiser aumentar esse valor numérico, ele pode fazer essas atividades que a gente chama de opcionais, que estão embaixo. Então, ele consegue, inclusive, fechar a disciplina com 10, se ele quiser. Mas é uma escolha dele. Então, tem estudante que vai fazer só o mínimo para passar, e vai fechar a média 7, e vai ser suficiente. E tá tudo bem, porque é o que eu espero dele. Agora, se ele quiser se dedicar mais e aumentar essa nota, e ter um conhecimento além da disciplina, ele vai fazendo as opcionais por uma escolha dele. E essa é o que a gente fez. E aí, para avaliar, cada avaliação, a gente tem as rubricas. Então, aqui é um exemplo só de rubrica que a gente usa, que está no sistema, desde o primeiro dia de aula, ele tem acesso a essas rubricas, e ele sabe o que é o suficiente, o que é algo que ele precisa melhorar, e o que é o excelente, que é mais que suficiente. E aí eu vou avaliando por item por suficiência. Para ele passar nesse relatório, por exemplo, ele tem que ter suficiente em todos os itens. Se ele fazia mais, aí ele vai para a parte de excelência. Se ele precisar melhorar, ele tem a chance ainda, em alguns casos, de recuperar a nota. O que a gente vai concluindo com isso, e aí vou caminhando ali para os meus resultados e para a parte de conclusão. Quando a gente coloca uma situação como essa, em que o estudante pode escolher o que ele quer, ele se sente participativo da aula. Então, para ele, passa a ter um significado maior. A maioria dos estudantes gosta e prefere até fazer mais do que a suficiência, para fechar com a média maior. Então, eles olham a suficiência, eles olham a rubrica, eles tentam se esforçar para atingir a rubrica, e muitos deles que querem ainda melhorar a nota, acrescentam algo a mais. E é muito interessante isso, porque assim, a primeira vez que a gente monta a disciplina, ela dá muito trabalho, porque você tem que olhar muito a disciplina, determinar o que é estruturante, conhecer muito bem o que você quer dos estudantes, criar rubricas para cada atividade você tem que saber o que você quer avaliar. Mas uma vez que você cria e você disponibiliza isso para os estudantes, o nosso trabalho de professor, ele diminui muito durante o semestre, porque assim, os estudantes não reclamam mais por décimos de nota. Eles não falam, não, mas isso aqui, considere isso aqui que vai aumentar 0,5, 0,2. Eu falo para eles, tá bom. Se você aumentar isso aqui, você acha que para o seu aprendizado isso vai fazer influência, já que você precisa ter satisfatório nessa situação? E aí ele mesmo pensa e fala, não faz sentido. Então, para eles, normalmente essa injustiça que ele se sente injustiçado por nota acaba. Ele olha a rubrica, ele sabe o que vai ser avaliado e ele sabe o que eu exijo deles de conhecimento. Então, ele olha, entende e fala, nossa, sei o que eu errei. E aí, diminui reclamação. Para nós... Só atenção com o tempo, tá? Para finalizar. Tá, estou terminando mesmo. E aí, com isso, ele percebe que... E aí, concluindo tudo isso que eu estou falando até agora, é que, para ele, ele olha, ele entende as rubricas, é uma reflexão da aprendizagem, é um feedback, e para nós, professores, facilita muito a aplicação, porque a gente para de ter esse choro por nota que os alunos normalmente têm. Isso aí, muito obrigada. Obrigada por ter avisado o tempo.
Desculpa até atrapalhar, né? Essa coisa do tempo é Não, acho meio... que tá. É que 8 Mas minutos a gente muito gosta tanto. obrigada pela apresentação, professora Francine. Foi muito legal ver a experiência de vocês. Esse ano, na nossa formação de professores, nós tivemos um momento, né, dedicado à avaliação, não só um momento, né, toda a formação, mas especificamente em um dos dias, a gente falava sobre métodos mais ativos, mais dinâmicos, né, para ter essa interação com o aluno, colocá-lo mesmo no centro, como protagonista. E discutimos isso, Exatamente. e revisitamos todos os planos de ensino, para que fique mais claro para o aluno, né, essa conversa, esse entendimento da nota, né, do conteúdo e também das competências, não só do conteúdo, né. E o modo como como você explicou aqui, colocou para a gente, eu acho que fica muito mais claro, né, até eu penso em conversar novamente com a coordenação pedagógica da minha instituição, agora com esses insights que você traz. Muito obrigada, achei muito esclarecedor. Imagina, gente. Se mais alguém tiver questões, quiser perguntar ou contribuir. Tem que habilitar o microfone, se for falar, pessoal. Então, acho que podemos passar para o próximo. Obrigada. Muito obrigada, Francine. O segundo trabalho, né, então, é intitulado Aplicabilidade do Jogo de Tabuleiro na Avaliação de Aprendizagem, de Ana Letícia de Aragão Oliveira Araripe e Vanessa Cristina de Castro Aragão Oliveira. Por favor, podem ficar à vontade, pode iniciar. Então, bom dia. Eu vou projetar Bom a tela dia. agora. Tá tudo ok? Tá tudo ok, já está aparecendo para a gente, fiquem à vontade para apresentar. Então, deixa eu voltar aqui para o início. Pronto. Então, esse tema, a aplicabilidade do jogo de tabuleiro na avaliação de aprendizagem, a gente já vem fazendo isso há um bom tempo na disciplina de IESC 8. Porque a gente lida com o tema Sistema Único de Saúde e todas as suas portarias, leis, resoluções, e o aluno de medicina, ele não tem brilho nos olhos e não tem encantamento pelo tema, embora ele faça uso do sistema de saúde durante toda a sua formação. Mas ele não consegue linkar a parte da gestão da saúde com o dia a dia dele. Então, o que foi que nós observamos e o que foi que nós pretendemos com tudo isso? Então, a gente teve acesso a esses dois jogos, né? Que eles trabalham o que é o SUS e como o SUS trabalha na nossa rede de saúde, né? O primeiro indica SUS, ele tem 52 cartas, e nessas cartas ela é separada por SUS coisas, SUS tempo, SUS lugar e atores no SUS, onde aqui a gente passeia realmente entendendo a política de saúde brasileira, a legislação, como é que ela acontece, desde quando, com todo o histórico do SUS, até a parte, né, das redes de saúde. Já no segundo jogo, no Banfisa, a gente trabalha o gestor da saúde, aquele secretário de saúde que vai ter que contratar o seu profissional, vai ter que pactuar suas ações, vai ter que pactuar sua rede com as redes existentes, tanto intermunicipal, interestadual e nacional. E ele vai passear dentro das complexidades, desde a atenção primária até a alta complexidade com o MAC. Né? E sempre, dentro do Banfisa, ele vai ter a atuação dele dentro do Conselho de Saúde e dentro da Central de Regulação, como regular leito, como regular serviço, como regular exames. Então, foi uma estratégia que nós utilizamos para que os alunos pudessem, né, entender o que é o SUS na rede em que ele trabalha, na rede em que ele está inserido durante toda a sua graduação. Então, esse trabalho, ele avalia a aprendizagem dos conteúdos da disciplina de IESC 8.
Então, como foi que nós fizemos? Primeiro, a gente fez uma rúbrica para que a gente pudesse mostrar aos alunos como eles iriam participar desse processo. Então, a gente primeiro foi ver o perfil dos jogadores, né? Aquele aluno que tem afinidade por jogo de tabuleiro. Também na nossa rúbrica, a gente viu o entretenimento das regras e do tabuleiro, o elemento de formação da aprendizagem e a autoavaliação do aluno, na apreensão dos conceitos, a participação ativa, a contextualização teórico-prática e o conhecimento prévio, tudo isso estava sendo avaliado. Também aproveitamos, né, para avaliar a emoção e a atitude durante o jogo. Isso é uma questão atitudinal, né? A gente durante o nosso processo de ensino-aprendizagem, a gente trabalha competências, habilidades e as atitudes, né? Que é o chá. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando a questão da atitudinal. Então, depois de eu mostrar para todos os alunos como é que eles iriam ser avaliados, a gente passou para que eles primeiro construíssem um mapa conceitual sobre os assuntos que a gente iria abordar, tanto no IndicaSUS, como depois no Banfisa. Aí a gente dividiu os grupos em 4 ou 5 estudantes, 6 grupos, de acordo com a necessidade de 4 estudantes, ou 5 estudantes, e aí nós fizemos o seguinte: um grupo jogava IndicaSUS, o outro jogava o Banfisa, e depois a gente trocou, o que jogava o IndicaSUS foi jogar o Banfisa e vice-versa, né? Então, nós percebemos durante todo esse processo que os alunos primeiro tinham um pouco de medo em não acertar jogar, né? Eles estavam realmente pensando que eles iriam ser avaliados, que a gente iria tirar nota se eles não aprendessem, e, na verdade, não era isso que a gente estava querendo. A gente estava querendo descobrir os gaps, certo? Saber onde não tinha o aprendizado correto, o que é que a gente poderia fazer através dessa descoberta para melhorar o encantamento desse aluno e o brilho nos olhos desse aluno diante da nossa disciplina. Porque estudar o SUS é estudar lei, é estudar resolução, é estudar aplicabilidade, financiamento, pactuação, e tudo isso fica muito abstrato, né, na nossa fala. Então, a partir do momento que eles iriam jogar, eles iriam compreender, aí sim a gente poderia avaliar onde estava esse gap de aprendizagem entre a teoria e a prática, né, que seria o jogo, e facilitaria muito a questão dele, aluno, com relação à nossa disciplina. Então, o que foi que nós observamos? Observamos muitos gaps. Licença, um minuto, tá? Já estou terminando. Observamos os gaps com relação à gestão em saúde propriamente dito, financiamento, né? Aos fóruns de articulação do SUS, eles tinham muita dúvida com relação a isso, e aos indicadores de saúde, principalmente hoje com o Previne Brasil, aonde estava o Previne Brasil dentro do Banfisa, que a gente poderia estar utilizando na nossa rede de saúde. Então, isso foi muito importante para que nós pudéssemos descobrir os gaps de aprendizado dos nossos alunos. Então, é isso. Muito obrigada. Parabéns, professora, pela apresentação e pela ideia, né? Eu estou, assim, encantada. Eu tenho disciplinas de saúde coletiva no curso de fisioterapia e eu fico pensando, por que eu nunca pensei em alguma coisa, assim, mais divertida? Estou até um pouco envergonhada com as minhas turmas, professora. Porque ficou sensacional. Eu até queria aproveitar para perguntar, vocês têm patente do jogo? Vocês já pensaram em formar outras equipes de outras instituições para usarem também o jogo? Na verdade, professora Alessandra, esse jogo ele é da UNB, ele já é patenteado pelos professores, ele foi um tema de
mestrado e doutorado de um grupo de professores lá, e eles já fazem isso dentro de sala de aula com muitos outros alunos, mas nos cursos de enfermagem, né? E como a gente, além de ser enfermeira, também ensina gestão em saúde, por que não aplicar isso nos alunos de medicina, né? Que a gente percebe que é muito distante para eles. Para eles, o que dá brilho nos olhos é o diagnóstico, é o tratamento, é o diagnóstico diferencial, né? É uma anamnese. Então, por que o SUS? Eu já trabalho nele. Sim, mas de onde vem esse dinheiro? Como é que vem essa medicação? Como é que você relaciona a medicação para o financiamento da assistência farmacêutica? Como é que você pactua quando você não tem no seu município? Então, isso abriu muito a visão deles e eles saíram, assim, realmente encantados. Foi, Que assim, legal. muito gratificante. E qual que é o nível de dificuldade que eles enfrentam? Eles conseguem jogar com tranquilidade ou precisa de consultas, ainda fica um pouco perdido? A gente utilizou do seguinte modo: como são grupos de 5 alunos, cada aluno tem o seu par. A gente utiliza a metodologia Peer Street, né? Aquele par, onde, se ele tem dificuldade, ele consulta o par e aí ele faz, certo? Então, a gente utiliza do conhecimento anterior, do mapa mental que nós fizemos com ele, né? O mapa conceitual anteriormente, e do seu par para tirar a dúvida. Muito então, legal, na parabéns. verdade, se são 6 alunos, ficam 12. Né? Sim, então, a gente, e sempre que a gente está, aquele par, ele é rotativo, porque os outros têm que participar. Então, a forma de todo mundo participar é que aquele par, ele é rotativo durante a brincadeira. Perfeito, muito legal, parabéns. E eu quero aproveitar para perguntar se na sala tem mais alguém que gostaria de questionar ou contribuir. Joana, você quer Na realidade, não é questionar, quer dizer que eu estou muito feliz em ter participado dessa banca, é muito interessante, realmente SUS é muito complexo. Queria eu, na minha época de estudante, ter essa facilidade de aprendizado dos é só para parabenizar a professora Vanessa. Legal, Obrigada, muito legal. professora Joana. A gente está na área da saúde e quando a gente se propõe a estudar SUS, os alunos assustam pela quantidade de leis, né? Então, encontrar maneiras mais diversificadas e divertidas, né? Fica muito mais interessante. Que legal. Bom, vamos passar então para a próxima apresentação, se o pessoal estiver aqui já, que é atividades práticas de cirurgia ambulatorial em unidades de saúde de Universidade da Amazônia Ocidental, um relato de experiência. Os autores se encontram na sala. Bom dia, sim. Bom dia, Stephanie Azevedo, é isso, né? Isso, tudo bem, Alessandra? Tudo Desculpa bem, o atraso. Imagine, como você entrou um pouquinho depois, a gente, né, a orientação é que vocês tenham 8 minutos. Caso chegue próximo, assim, no último minuto, eu dou uma avisadinha para ir concluindo, tá bom? Tá bem, tá bem. Eu Fique vou à iniciar vontade. aqui o compartilhamento. Ok. Todos estão vendo? Sim, sim. Já está certinho para a gente. Tá bom, então eu vou iniciar a apresentação, tá? Bom dia a todos, novamente. Meu nome é Stephanie, eu sou cirurgiã geral e cirurgiã plástica, professora da Universidade de São Lucas, aqui em Porto Velho, Rondônia, e trouxe aí o meu trabalho em conjunto com alguns professores da nossa unidade, com o tema Atividades Práticas de Cirurgia Ambulatorial em Unidade de Saúde de Universidade da Amazônia Oriental, um relato de experiência. O trabalho foi feito por mim, em conjunto com a professora Laiane Reis, professor Max Wendel Gomes Batista e professora Pamela Paola Carneiro Lopes. A cirurgia ambulatorial é uma prática segura se for empreendida com a seriedade e controles rigorosos por parte do cirurgião e não havendo razões para a ocorrência de maiores complicações em comparação ao tratamento realizado em ambiente hospitalar. A cirurgia ambulatorial de pequeno porte, ela é realizada geralmente sob anestesia local
uma alta imediata do paciente e inclui as operações feitas em consultório ou ambulatório, incluindo retirada de lesões tumorais de pele, tecido celular subcutâneo, postectomia, vasectomia, hemorroidectomia, pequenas biópsias e exéresis ungueal. Alguns procedimentos clínicos e cirúrgicos, tais como a retirada de nervos, corpos estranhos, cistos, lipomas e tratamento de ferida, pela menor complexidade técnica, material, insumo e medicamento, também devem e podem ser realizadas pelas equipes que trabalham em unidades básicas de saúde, a fim de evitar o estrangulamento dos serviços de outros níveis de atenção e, com isso, contribuir para o aumento de resolutividade da atenção primária à saúde. No entanto, para que isso aconteça, é necessário a formação médica básica adequada e que haja treinamento técnico para a realização dos mesmos procedimentos. Esse estudo, então, apresenta como objetivo principal relatar a realização de pequenos procedimentos pelos discentes do curso de medicina do 8º período, assistidos por cirurgiões gerais em unidades de saúde para o ensino e treinamento de variedades técnicas operatórias aos acadêmicos, bem como discutir o impacto dessas práticas na formação do médico generalista ao serviço de saúde. O tipo de estudo foi um relato de experiência de disciplina de cirurgia ambulatorial, a parte prática com as pequenas cirurgias nas unidades de saúde, e os participantes, a prática ocorre semanalmente, divididas por grupos compostos por 5 acadêmicos e 1 professor, sendo este cirurgião geral de formação. A dinâmica envolve todos os alunos sendo constantemente supervisionados durante a execução dos procedimentos, desenvolvendo um ambiente estimulante para a troca de informações técnicas e ambientalizando o aluno à prática dos pequenos procedimentos. E a estratégia é oferecer uma formação adequada e de qualidade para o aluno poder realizar tais atos em unidades básicas de saúde após a formação. A introdução das atividades práticas previamente ao atendimento clínico possibilita a realização de demonstração prática pelo professor de assuntos expostos em aula teórica e, além disso, permite um diálogo livre com os alunos de modo que qualquer dúvida possa ser esclarecida. Desse modo, a prática de procedimento cirúrgico ambulatorial configura-se como uma importante ferramenta de aprendizagem prática e também domínio de técnica essencial para a formação do médico generalista. E a metodologia empregada teve boa aceitação pelos acadêmicos, que estavam em um ambiente favorável ao aprendizado e com uma supervisão direta, além de oportunidade de esclarecimentos. Então, aqui está o registro das nossas práticas, os nossos alunos aí supervisionados por cirurgião geral. As práticas são realizadas em unidades de saúde pequenas e os alunos conseguem aí aprender todas as técnicas necessárias para que consigam realizar os procedimentos posteriores à formação. O treinamento empregado apresenta um rendimento prático direto para os alunos, com baixo custo de operação e benefícios para os pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do município de Porto Velho. E, além disso, auxilia na formação acadêmica e produzindo igual benefício para o SUS, promovendo saúde e reduzindo filas de espera por pequenos procedimentos. Essas foram as nossas referências utilizadas para a confecção do trabalho. E fica o meu agradecimento a todos presentes pela atenção. Parabéns pela apresentação, professora Stephanie. Parabéns também pela estratégia, né, de vocês, por essa aproximação também do aluno com a comunidade, né? Então, isso já mostra não só uma preocupação com a formação acadêmica, como também com o atendimento, né? Eu aproveito para abrir para questionamentos, caso alguém queira perguntar alguma coisa, queira fazer alguma contribuição. Vamos ver. Eu acho que não temos ainda. Eu queria só aproveitar para perguntar, então, como que é a receptividade da comunidade com a universidade ali, né? Nos seus locais no bairro, né? Ali nos seus locais de atendimento já usuais. Porque acaba sendo uma mudança, às vezes chama atenção ali, né? Como que foi essa receptividade? Então, a comunidade ela é bem receptiva assim, com os nossos acadêmicos, né? Porque, além da questão do ensino para o aluno, as nossas práticas de cirurgia ambulatorial, elas mexem muito com a questão social dos pacientes, pela questão de fila de espera. Então, com a nossa prática de cirurgia ambulatorial, de realização de biópsias, exérese de lipoma,
a gente conseguiu aí diminuir o tempo de espera desses pacientes aí na fila do SUS. Então, com isso, eles são bem receptivos conosco, interagem bastante com os nossos alunos e a aceitação deles com a nossa presença ali é bem legal. Atualmente, as práticas, quando a gente confeccionou o trabalho, elas aconteciam numa unidade de saúde do município. Atualmente, a gente conseguiu trazer as práticas para dentro da faculdade, então a gente conseguiu montar um cenário ali, e agora fica no campus mesmo da faculdade. Os pacientes são regulados pelo SUS e os procedimentos acontecem ali na faculdade com os nossos alunos de segunda a quinta-feira. Muito bem, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. E acho que a gente Obrigada. já pode passar para uma próxima apresentação. Parabéns. Obrigada a todos. Agora a gente vai passar para o trabalho aprimoramento do feedback na aprendizagem em pequenos grupos. Eu já vi que a professora Giane está aqui na sala, né? É ela mesma que vai apresentar? Isso mesmo. Então, fique à vontade, uma boa apresentação. Vou compartilhar aqui minha tela. Todos estão vendo? Estamos, já está aparecendo para a gente. Então, bom dia a todos, tá? Meu nome é Giane, vou apresentar um trabalho aqui. Professora, só não ficou ainda no modo de apresentação. Se a senhora quiser colocar no modo de leitura, vamos ver se ele aparece para a gente. Deixa eu ver aqui na leitura. Aí, agora está aparecendo. Melhorou? Melhorou. Pode começar, desculpa. Não, imagina. Então, bom dia novamente a todos, tá? É um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente compartilhar essas experiências que nós temos, né, na vivência da docência. Hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na faculdade, que é esse aprimoramento do feedback. O feedback é uma ferramenta muito importante, né, para a gente tratar o envolvimento do aluno dentro das diversas modalidades de ensino, e a gente aplicou uma forma de ter um compartilhamento de experiência desse feedback em aprendizagens nos pequenos grupos. Então, o feedback como uma ferramenta importante para a gente valorizar as atitudes positivas daqueles nossos alunos. Então, nós temos conceitualmente uma cultura do feedback ser algo sempre punitivo, chamar a atenção para um ponto de melhoria, mas a gente não pode jamais deixar o aluno não compreender também aqueles pontos onde ele tem bastante relevância, onde ele tem um resultado mais positivo. Então, e deixar também claro, esclarecer os pontos de melhoria. Então, um bom feedback, aquele feedback que você consegue deixar para o aluno a clareza da onde ele tem que melhorar, e isso gerar nele uma motivação para que ele tenha uma mudança da sua postura de alguma forma. Então, sempre a gente valorizar os pontos bons, esclarecer aqueles pontos onde ele pode melhorar e auxiliá-lo nessa conduta desses pontos aonde pode ter essa melhoria. Então, a gente sempre retorna o trabalho do próprio aluno nesse processo. Como que está sendo o seu desenvolvimento nesse processo como um todo. Então, mostra a ele onde ele precisa desenvolver as suas melhores competências, onde ele tem também as suas melhores habilidades e quais são esses pontos onde ele pode ter as suas melhorias. Isso não pode ser válido apenas pelo aluno. Então, o processo de feedback, ele também envolve análise do professor em torno do seu próprio trabalho, quanto coordenador ali naquele momento de ensino. Mas para isso, né, para esse momento de feedback, é indispensável que tenha um preparo adequado dos professores. Eles precisam estar devidamente preparados para dar esse feedback. O feedback ele precisa ser assertivo, porque se ele não for assertivo, pode ocorrer um distanciamento da relação do professor com o próprio aluno, né? E o feedback ele precisa garantir que os alunos compreendam a que distância eles encontram do objetivo de aprendizagem. Então, o objetivo desse relato de experiência, um dos objetivos, era delinear ao longo da aprendizagem dos pequenos grupos quais são os momentos em que você pode abordar o aluno individualmente ou coletivamente para
promover aí uma melhor aproximação dele em frente dos objetivos de aprendizagem. E sempre, claro, protegendo a autoestima desse aluno para ele não distanciar da relação professor-aluno. Então, de acordo aí com a escala do feedback, né, a gente precisa esclarecer qual é o ponto que a gente está tratando com o aluno, valorizar as qualidades desse aluno, questionar a ele se ele consegue compreender ou se ele tem essa vivência desse ponto de melhoria que ele precisa, tá? Então, ele também precisa participar do processo de feedback e sugerir também o aluno quais são os pontos, como que ele consegue melhorar nesse processo. Então, o feedback ele não pode ser algo que você só fala com o aluno e deixa ele agir sozinho, a gente precisa ter essa análise sugestiva também, como ele pode melhorar. E para isso, essas capacitações são de extrema importância. Então, a gente tem criado o hábito de sempre promover essas oficinas de capacitação para a gente aprimorar essa habilidade do professor e trocar experiências de como esses feedbacks têm acontecido nas aprendizagens de pequenos grupos. Então, a troca de experiência ela é fundamental e a gente acaba, quando a gente troca experiência, a gente identifica que as dificuldades também são semelhantes. Então, nesse momento de troca de experiência, é essencial. E uma forma da gente fazer isso é promover reuniões. Então, a gente aproveita a semana de desenvolvimento docente aqui da nossa instituição, né, na Univasso, e a gente promove esses encontros entre os professores para eles trocarem experiências. Então, como que isso é realizado? É exposto, nesse momento de encontro, situações, problemas que os professores já nos relataram. Então, a gente projeta situações, problemas, e a gente promove discussão em cima dessa situação. Então, na aprendizagem de pequenos grupos, seja em qualquer momento do passo de aprendizagem, a gente expõe uma situação, por exemplo, no momento da abertura de um problema, os alunos estão dando um título para aquele problema que foi exposto, naquele momento você pode já aplicar um feedback, né? Um questionamento que ele pode ser individual para aquele pequeno grupo, ele pode ser coletivo para a turma toda, e aí que é o objetivo disso? Você conseguir aproximar um aluno dele estar mais próximo da conclusão do seu objetivo. Ele não pode deixar que o aluno ele adivinhe qual que é a expectativa que o professor tenha para ele cumprir aquela etapa, e sim a gente tem que deixar isso claro para o aluno. Então foi um momento aí que a gente teve uma reflexão e troca extrema de experiência entre os docentes. Como método de identificação de como foi essa troca de experiência, a gente fez uma pesquisa que é qualitativa, né, observando a participação dos docentes, e a gente passou no final um questionário online, e nesse questionário aí a gente promoveu um grau de satisfação, o quanto que aquela oficina ofertou de satisfação dentro do tema que foi proposto, né, e a gente deixou também um espaço no questionamento livre ali para o feedback dos professores. E como resultados, um dos resultados mais importantes que a gente conseguiu identificar foi que quando não tem o feedback, quando esse feedback ele não acontece de maneira constante, os alunos têm um baixo engajamento. Baixo engajamento em todo momento da aprendizagem em pequenos grupos. Então, uma das formas de identificar que aquele aluno está desmotivado, ele não entende nem a necessidade dele cumprir todos aqueles passos, é quando o feedback ele não está sendo devidamente aplicado. Os alunos eles não entendem a importância dos processos, né, dos passos, e acabam perdendo engajamento naquele momento. É essencial nesse processo de feedback, quando a gente faz essas reuniões, a gente acaba alinhando entre os docentes essas formas de fazer feedback, para evitar com que os alunos acabem comparando. Então, a gente identificou que alguns professores acabavam deixando de fazer feedback por medo de uma determinada exposição, e acabava que outro professor que aplicava, os alunos acabam comparando um outro, deixando aquele professor que não faz o feedback cada vez mais ausente dessa forma de poder fazer o feedback. Então, acabou que essas reuniões que a gente acaba promovendo aqui na instituição, a gente consegue fazer com que o professor tenha maior facilidade de promover esse feedback. A escolha, né, esse momento, alguns professores têm dificuldade de dar o feedback coletivo, do feedback individual, então a gente delimita que ele tem que avaliar o grau de exposição do aluno. Então, se é algo que o grupo está fazendo, talvez possa ser aberto para todos os demais grupos naquele momento, né? E a gente tem que avaliar o grau de exposição do aluno. Professora, só atenção com o tempo, tá? Que já está encerrando.
Sim, sim. E aí, na troca de experiência, né, que a gente falou qual que é o momento de aplicar o feedback, os desafios que precisam ser vencidos diariamente, né? O aluno, ele tem um comportamento diferente cada dia da semana, então, às vezes, a gente tem que estar o tempo todo buscando aquele aluno. É, Nessa capacitação, a gente viu o resgate da necessidade de cumprir todos os passos da PG. Se a gente não fica de olho no cumprimento dos passos da PG, perde o engajamento natural, fora mesmo do próprio feedback. E o aluno com feedback, quando ele é muito bem preparado, ele não tem dúvida da pontuação que ele irá receber, ele já sabe o que ele vai esperar. E aí, o mais interessante de tudo é a troca de experiências. A partir do momento que a gente projeta uma situação, problema, os professores vão vendo que aquilo também acontece com ele, essa troca de experiência foi importante, e também para desmistificação do feedback ser apenas negativo. O feedback é um momento de contato com o aluno, ele não pode ser uma palestra ali realizada aleatoriamente. Né? Essas capacitações que a gente oferta na Semana de Desenvolvimento Docente, ela precisa ser constante. Então, esse aprimoramento do feedback não é algo que a gente fez somente naquela Semana de Desenvolvimento, isso precisa vir em todas as semanas de desenvolvimento, porque é o momento que os professores sentem a necessidade desse compartilhamento de experiências com relação a essa dificuldade que é inerente aí a todos de ter um bom feedback relacionado. Tá? Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada, professora Jane, muito obrigada mesmo. É muito importante a gente refletir sobre o feedback em diferentes contextos, né? Mas principalmente, né, na estratégia que a senhora traz, muito pertinente hoje em dia, né? Às vezes a gente cobra, e o aluno fala, mas tá cobrando o quê, né? Uhum. Então, fica muito mais transparente, né? O nosso papel ali enquanto pessoas que precisam, né, gerar ali uma nota, algum tipo de coeficiente para passar, isso fica muito mais claro, né? Achei muito pertinente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma contribuição. Então, eu agradeço Eu que novamente agradeço. e vamos passar para a próxima apresentação. O uso da simulação realística na avaliação de competências e habilidades, um relato de experiência da disciplina de habilidades médicas. Provavelmente a professora Joana que vai apresentar, certo? Exatamente. Estão me escutando direitinho? Estamos escutando, pode ficar à vontade. A visualização está boa, né? Ou não? A visualização, se a senhora quiser colocar no livrinho ali, no modo de leitura, acho que fica bom para a gente. Deu certo. Deu certo. Eu acho que deu certo, não? Não, deu não. Bote bem. Para a gente ainda não. Coloca no... Luana, É porque existe um problema entre o computador e a cadeira, viu? Então, um momentinho. Já está Deu certo agora? Sim, sim. Está aparecendo? Pronto. Pode começar, professora, fique à vontade. Obrigada. Eu sou professora da disciplina de habilidade médica 8 da faculdade da FAESP-EVAP, aqui em Parnaíba, e a gente vai relatar uma experiência do uso da OSCE como ferramenta de avaliação da nossa disciplina, que é exatamente a disciplina de urgência e emergência. Esse estudo foi feito nos anos de 2020 a 2022, nas provas que a gente vinha aplicando. E o que a gente obteve de todo esse nosso, vamos dizer, esse empreendimento foi que, durante todo o semestre letivo, a gente ensina as competências e habilidades de urgência e emergência para os nossos alunos. No final de semestre, como acontece sempre, tem a nossa OSCE, que a gente vai ver se realmente aquilo tudo que nós fizemos no semestre tem algum significado. O que diferencia a nossa OSCE da OSCE tradicional é que na OSCE tradicional você divide esses alunos em estações e todos eles passam pela mesma estação e tem um tempo determinado de fazer aquela estação. Na nossa estação, como nós somos da disciplina de urgência e emergência, o que é que nós fazemos para o aluno? A gente entrega ao aluno uma situação clínica, geralmente a situação catastrófica, uma queda de uma barreira, um incêndio,
uma explosão, uma coisa assim realmente de grandes proporções, e nós trabalhamos com acidentes de múltiplas vítimas, com atendimento a múltiplas vítimas. Então, esses alunos, eles são apresentados essa cinemática através, normalmente, de uma simulação de telejornal, e a gente utiliza o marketing aqui da universidade, e que ele explana aquela situação que eles vão encontrar. Então, eles já sabem o que vão se defrontar. O que a gente faz? A gente faz um sorteio simples, e divide esse aluno em USAs, ou seja, em unidade de suporte avançado, como se fosse a unidade de suporte avançado do SAMU. E esses alunos, cada USA tem um atendimento a ser proposto. E eles têm, nesse atendimento, de aprimorar a sua habilidade e a sua atitude para aquele caso. São vários casos. Esses atendimentos são todos eles acontecendo ao mesmo tempo. Existe uma diversidade também no método da gente avaliar esse aluno. Como é tudo muito simultâneo, a gente utiliza uma gama de gente também para avaliação e estruturação daquele local. A gente utiliza monitores. Para cada USA, 4 alunos, a gente utiliza 2 monitores. Esses monitores, cada monitor avalia 2 alunos. Quem são esses monitores? São alunos que já passaram pela minha disciplina, que estão lá no internato, são alunos da Liga de Urgência e Emergência, são professores da própria IES, são profissionais do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Então, eles avaliam esse aluno e, através de um checklist, que eu vou mostrar já para vocês, e a gente utiliza também atores, a gente treina esses atores exaustivamente, desde o começo, a gente começa o semestre, a gente já vai falando de osso. A gente começa escolhendo ator, escolhendo os casos, a situação, a cinemática, para no final do semestre a gente ter todo esse aparato. Então, esses atores são treinados, são submetidos à maquiagem artística, e está aqui um exemplo do nosso checklist. Vocês estão vendo aí que essa pessoa é tentar usar retirada rápida, ele tem que atingir todos esses objetivos, aluno A, aluno B, e é um monitor para cada 2 alunos. O interessante disso tudo, que embora não exista o tempo determinado para ele acabar aquela habilidade que lhe foi proposta, eles são treinados e eles conseguem fazer essa atividade de urgência e emergência, dependendo, logicamente, do caso, em torno de 4 a 8 minutos, que é mais ou menos o tempo de atendimento que nós do SAMU fazemos. Então, é interessante isso, porque eles terminam ficando motivados para entrar no internato, para passar pela urgência e emergência, e, principalmente, a questão do trabalho de equipe, que eles começam a ter esse aprimoramento, que, infelizmente, nós médicos somos muito solitários. E esse trabalho de equipe é muito importante. Logicamente, a gente não conseguia nada disso se não tivesse o apoio institucional. Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do que nós fazemos, um vídeo da nossa OSCE que eu gostaria de passar. Pode ser? Vamos lá. Não, está sem celular. Espera aí. Dá uma pausazinha aqui. Só para poder... Tem som aí? Tem não. Vocês estão conseguindo ouvir o som do vídeo? Fazer o seguinte. Não, a gente está sem o som, mas está dando para ver as imagens. Agora, peraí, vai dar certo. Começa, Tiago. Desculpa. Pronto, acho que agora está passando. Acho que agora vai. Agora vai.
E é isso que a gente faz. Muito obrigada pela oportunidade de mostrar o que a gente faz todo semestre. Incrível. A aula vira um evento, né, professora? É quase como se fosse uma... como é que é, Vanessa? Eu não entendi. Como se fosse um rito de passagem para o internato. Isso. Eu imagino o quanto que eles se sentem já profissionais, né, no momento da aula. Professora, é tão Essa aí toda é a nossa equipe. Como? Desculpa. esse barulho que você ouviu aí, está lá na hora da cena. Está lá tudo na hora da cena. É o corpo de bombeiro, é a sirene do bombeiro, com um carro do Tudo. bombeiro. Porque Até a preocupação com a fumaça, né? incêndio, e aí é ambulância, barulho da ambulância, é grito, é tudo, olha, foi assim, espetacular. Todo semestre é espetacular. Ator gritando. Realmente uma cena real. Então, a gente faz essa simulação realística, realmente, para eles sentirem e eles ficarem realmente empolgados para o que vão pegar lá na frente. Perfeito, muito bem. Excelente apresentação e excelente estratégia, né, de aprendizagem. A gente fala, às vezes a gente não está numa situação de emergência como essa, a gente às vezes não consegue levar uma sala inteira para participar, não é possível, né, no momento, mas criar todo esse cenário com tanto detalhe, com tanta realidade, assim, deve ser um esforço gigante, né, tanto da professora como da instituição, né, que contribui, mas também o resultado deve ser muito interessante, né, muito impactante para os alunos. Né? E eu fiquei só assim em dúvida, queria fazer uma pergunta, depois abrir também para outras. Como que é essa avaliação final por parte dos monitores? Se a comunicação com a senhora é legal, se isso é muito tranquilo, ou se às vezes dá alguma divergência, né, por conta da experiência? Na realidade, é o seguinte, a gente, como tem... porque em 8 minutos não dá para a gente falar tão detalhado, né? A gente aproveita esse momentinho para esclarecer. Na realidade, a gente tem treinos desde o começo do semestre com os atores, que eles vão fazer, porque eles têm que simular todas a situação de Glasgow, de experimento, dessas coisas todas. E temos também com os monitores estudantes, monitores profissionais. E a gente já fica com checklist, a gente faz sempre uma relaçãozinha direitinho, diz, olha, vocês têm que observar isso, têm que observar aquilo. A gente faz um treinamento, não só com os atores, mas também com os monitores, para ver o que eles vão cobrar. E, no final, esse aluno, que eu não pude mostrar com detalhes, eles vão ter no checklist aquele feedback, e, no final, eles vão ter que passar o caso. Geralmente, ele passa o caso para o médico que está naquela avaliação, ele passa o caso e tem que dar o diagnóstico desse caso. E isso também é um ponto que vai para a equipe, entendeu? Então, eles são também treinados, tanto treinamento com os atores como com os monitores, para a gente poder ter essa rotatividade grande. Agora, dá trabalho. Não, dá trabalho. O professor ficar alimentando cada detalhe desse a cada aluno seria muito difícil, né? Seria quase impossível. Maravilhosa a estratégia. Mais alguém gostaria de questionar ou de contribuir com alguma discussão? Não? Então, agradeço a todas vocês que hoje contribuíram um pouco mais com o nosso aprendizado, né? Que puderam partilhar suas experiências, trazerem grandes, né, contribuições para a nossa atuação também junto aos nossos alunos, mesmo distante, né? Podemos ter hoje um momento de troca muito significativo, né? Então, espero que tenha sido para vocês também. Eu vou ficar um pouco mais na sala, faltou uma apresentação, mas é que a autora teve que adiantar a apresentação dela para o grupo da manhã. Eu vou ficar um pouco mais aqui mantendo a sala aberta, mas fiquem à vontade também para visitar as outras salas, né? E conseguir aproveitar outras discussões também. Um bom dia, muito obrigada. Obrigada.
E aí, foi bom? Olha, agora...